Mas, desculpa, só te cortar rapidinho. Claro, imagina. Mas é um pouco preocupante também a OTAN tendo uma hegemonia no globo, né? Um poder, tipo, que comanda o planeta inteiro, não parece ser um destino bem positivo pro planeta, né? Com certeza não. E a Com OTAN, ela certeza já não. mirou no Brasil, ela tem interesse no nosso território estratégico, que é a Amazônia, e ele já tem uma série de narrativas que são colocadas na mídia internacional pelos países ocidentais de que a Amazônia é um problema do mundo todo e que a gente tem que decidir o que acontece na Amazônia em coesão com o mundo todo, não o Brasil decidir, né? O que é algo que, pra gente brasileiro, não parece ser algo muito bom. Parece que, naquela história de que o seu país tem direito de determinar para onde ele vai, a OTAN meio que quer determinar para onde a gente vai em algumas questões aqui. Vamos lá. É que tem duas questões aí no que você está colocando. Legal. Primeira questão é a seguinte, a questão da OTAN dominar o mundo todo. Veja bem, é um tratado do Atlântico Norte. Então, ele nunca vai chegar no Oriente, tá? Não existe isso, assim. Ele tem um... Não, porque do ponto de vista da sua natureza, ele não vai transpor as bordas da Europa de qualquer maneira. Isso não vai acontecer. Isso não tem a menor condição de acontecer porque está na sua definição. Então, essa ideia do mundo todo, se o Brasil quisesse entrar na OTAN, com toda a força, nunca iria conseguir entrar na OTAN. Não é assim, tá? Tem uma definição de quem pode estar na OTAN e, basicamente, para ficar simples, é os Estados Unidos e Europa. Tá? É isso. Isso aqui é a OTAN. É esse eixo em que a gente tem, no centro de tudo, os Estados Unidos e, aliado aos Estados Unidos, os países que originalmente, no tempo da cortina de ferro, representavam o tal do Ocidente europeu, que não estavam nem aí com a gente aqui, e aí depois, após o fim da União Soviética, repúblicas soviéticas que estão se tornando crescentemente europeizadas, estão interessadas nessa maneira de viver e viver o mundo que a gente tem aqui no tal do Ocidente, tá? Sobretudo na Europa, não do Brasil. A gente tem aqui como se o Brasil estivesse num lugar de um posicionamento estratégico desse nível. Não tá, mas é isso. Então, a gente tem que considerar dessa maneira. Uma outra questão é a questão dos direitos sobre a Amazônia. Definitivamente, os direitos sobre a Amazônia são, do ponto de vista territoriais, etc., são direitos brasileiros. Eu não vejo, assim, sinceramente, eu não vejo questionamento real a essa questão que é muito da soberania do Brasil. Eu não vejo isso, tá? Então, É que, tipo, a ONU já deu várias declarações de que, por exemplo, por que sai tanto na mídia que a gente está desmatando toda a Amazônia? porque tá. Não, eu entendo que a gente esteja desmatando a Amazônia, ok? Porque tá aí, e a gente vai pagar caríssimo como população. E, de fato, tem uma questão, que é um outro papo, porque assim, o Brasil, o país, de fato, tem uma parte importante da reserva florestal do mundo. Mas tem mesmo. Assim, isso é uma coisa, a gente nasceu com esse fardo. Até uma coisa engraçada que as pessoas entendem mal essa questão do que é a floresta, de como ela funciona e de qual sentido, por exemplo, vegetação. Então, por exemplo, todo mundo acha nossa, a gente tem uma área produtiva para ser explorada muito grande, mas na verdade a produtividade dessas áreas é muito baixa. Tá? É muito baixa, ela se desertifica muito rápido. É incomparável a produtividade disso com a produtividade de uma pradaria, de qualquer coisa. Não, assim, é ridiculamente incomparável, assim, não tem nada a ver. Então, assim, é uma terra de produtividade baixa que tem de fato, essa função no mundo. Agora, é complicado, eu entendo, é uma longa discussão, porque eu entendo do outro lado que também é verdade que a ingerência sobre o país, ela eventualmente tem outros sentidos, ela vai muito além da questão de, nossa, estamos preocupados com o quanto a gente vai respirar no mundo. Existem interesses, de fato, que entram nessa discussão, que são interesses econômicos, interesses enfim, de exercer poder poder de controle geopolítico, tudo isso é verdade, mas que, de fato, a Amazônia é assim, uma parte fundamental do bioma do planeta Terra e que a destruição da Amazônia causa no planeta um mal gravíssimo, de difícil reparação, para mim isso está dado, sabe? Não é Mas difícil tipo, questionar. por exemplo, na época que tava nas queimadas, né?
todo mundo falando que estamos queimando a Amazônia, mas as queimadas são algo que acontece ciclicamente, né? Claro. E muitas pessoas da mídia internacional usou um fator que é natural e cíclico para fazer com que a narrativa fosse que a gente estava queimando as florestas porque a gente queria. Mas isso não era necessariamente verdade. Isso não era necessariamente verdade, você está correto. Porém, existe uma outra questão que é paralela, que é assim, quanto de floresta foi queimado no ano 1, 2, 3, você tem uma... Tá, isso aí é tabelado, tá? É Sim. uma coisa que está sendo mapeado com pelo satélites, INPE, tal. pelo um monte de gente, tá? E aí, o que alarma, de fato, a comunidade internacional é quando essa taxa sobe muito. Então, não é questão de ter queimado ou não ter queimado, e eu concordo com você que existe isso mesmo, tá? Então, assim, lógico que tem, entendeu? Uso então fica político... com uma pulga uso... atrás da orelha aqui, Claro, assim, uso político desse tipo de coisa tem pra caramba. Mas, não, é assim, não é porque tem um uso político e um monte de gente que tá... Né, uso, não só político, gente que quer se promover com esse papo, o que mais tem é isso. Mas não é por causa disso tudo que deixa de ser verdade que a gente tenha registros sérios, matemáticos, né, geográficos, do tamanho das queimadas, e a gente não olha e veja que houve um crescimento muito grande nos últimos anos. Isso é fato. Ô, Coca, puxa as estatísticas de Queimada na Amazônia. queimada, E desmatamento. também puxa estatísticas sobre países que mais fazem queimada no mundo nos últimos anos. Vamos ver como é que tá o Brasil. Tem um argumento também que muita gente usa para defender que a gente pode queimar um pouquinho, que eu não acho legal. Eu acho que a gente tinha que descobrir como transformar o bioma de floresta num bioma produtivo, né? Ele não vira quase. Mas Esse que é o talvez negócio. com Por isso que tecnologia- é engraçado que todo mundo fala assim, não, porque o agro é culpado. Mas é assim, a maior parte das propriedades rurais, elas não estão queimando floresta. Essa é uma ideia tão irracional, porque a produtividade é péssima. Não é assim Nem que pra funciona. pasto. Cara, é porque assim, o pasto não vai durar muito, entendeu? Então, a agropecuária não é tanto. Não, cara, posso te falar? O processo é menos racional. Você pegar a maior parte, assim, não é a maior parte, mas assim, porque eu não tenho estatística para falar, mas existe uma parte do sistema produtivo brasileiro que tem clara consciência disso que eu estou te falando, mas assim, clara, entendeu? Por quê? Porque médio, por exemplo, tem um negócio chamado NDVI, que é o Índice de Produtividade de um terreno, tá? Eu conheço isso bem porque eu tenho empresa que mexe, por exemplo, com avaliação, usando o aprendizado de máquina, etc e tal, de riscos dos mais variados e envolve isso aqui. E, cara, é o seguinte, o NDVI de uma floresta equatorial, tá? Tipo, floresta amazônica queimada, é baixíssimo. Não tá no melhor interesse. Não é assim que hoje em dia a coisa está sendo pensada por quem tem a cabeça mais avançada. Assim. Pelo contrário, existe todo um movimento produtivo de fazer a coisa com sustentabilidade. Tá? Preservar. Que não é bem de preservar, é tipo assim, de simplesmente não fazer esse pedaço, porque não é aqui que tá a coisa, não é aqui que tá o bom, Não é entendeu? mais eficiente, é melhor eu buscar um outro terreno. Né? Lógico. E outra coisa, a agricultura intensiva, hoje em dia, ela tem um custo-benefício muito mais positivo do que a extensiva. Ou seja, um negócio gigantesco que não produz quase nada, que era uma tendência 40, 50 anos atrás, até pouco tempo atrás, está deixando de ser no mundo todo, tá? No Brasil também, e o Brasil é até bem avançado nesse assunto. Por quê? Porque o custo-benefício, no final das contas, a máquina e etc., as estratégias de aumento da produtividade, elas acabam tendo um payoff em curto prazo positivo. E aí entra uma questão assim, tá, então precisa de financiamento, precisa de tudo isso, tá? Então um grande problema aqui de como é que você levanta um investimento para uma coisa dessa. Mas tendo isso, de fato... Você é focos ativos? Põe aí algo que o pessoal pode entender facilmente, vai. Por exemplo, cara, eu falei com muitos produtores, assim, grandes e tal, que estão completamente assim, falam, não pode queimar. Total, é muito engraçado isso, que eu acho que essa é uma coisa que precisa ser revisada também, porque mudou muito esse pensamento. Pega outra estatística aí, que isso não dá pra entender nada, não. Mas, ó, vamos esperar essa daí pra gente... Não, e eu imagino que deva existir agora com tecnologia, até com automação, inteligência artificial, o meio de você pegar uma terra e torná-la mais produtiva. Em vez de você ter que pegar mais terras, você pode aumentar a produção dentro da terra que você já tem, né? Mas esse é o ponto. Então, assim, a produtividade das principais terras que são utilizadas, exploradas, eu vou falar assim, eu fico quase gaguejando, assim, eu odeio falar coisa que eu não tenho dado, mas assim, então eu não tenho esse dado, mas assim, eu tenho uma boa noção, assim, uma
confiança para te dizer que existe uma mudança de paradigma e que está bem claro que a produtividade mais alta tem, em geral, custo-benefício positivo. Ou seja, você investir numa terra que ela vai ter um NDVI maior, você vai usar mais maquinário, mais tecnologia, estratégias de irrigação mais eficientes, sementes, tudo isso, entendeu? Nossa, já vi umas coisas muito foda, tipo uns drones que vai monitorando planta por planta, e aí ele vê o foco da doença, vai lá, joga veneno naquela planta especificamente. Isso aí pode aumentar a produtividade em vários fatores, né? Sim. Tem essa parte. Tem uma parte associada a essa que é assim, você substituir os agrotóxicos tradicionais por agrotóxicos que fazem bem menos mal à saúde. Tem mil estratégiazinhas que, no final das contas, ao longo do tempo, vão se mostrando positivas. Então, assim, isso na Europa, por exemplo, está muito claro. Assim, a agricultura sustentável e a agricultura que gera um output de melhor qualidade, ela vem consistentemente batendo a agricultura mais hardcore, assim, sabe? Então, e nos Estados Unidos também, tá? Então, você olha isso, tem a Bolsa de Chicago, tem muitas commodities, e você, quando você vai comparar e ver como é que está esse comportamento, você vê que onde existe essa mentalidade que está muito ligada a um negócio que a gente chama de ESG, tem uma filosofia de preocupação ambiental, social, assim por diante, a coisa está assim, batendo claramente, tá, os fundos que investem em produção desse jeito, batendo os mais tradicionais, assim, consecutivamente, todo ano, sacou? Então, na competição do mercado, tá ganhando a tecnologia. É isso que eu tô falando. Sim. Tá ganhando não só a tecnologia. Tem a tecnologia, a sustentabilidade, uma coisa que faz que assim, é mais preocupada com a saúde do consumidor, tá? Da população que vai se alimentar. Tudo isso, cara, isso vem ganhando, sistematicamente batendo os modelos mais tradicionais, com aqueles, queima tudo, põe lá, um monte de... Então, quem que tá queimando a porra da Amazônia? Quem que são esses caras, mano? Cara, essa é uma discussão tão grande que eu vou falar uma coisa pra você. Eu não tenho dados absolutos, isso é uma acusação muito séria, entendeu? Ainda mais os professores e tudo. Então, eu tinha que... Isso é uma coisa que eu... Bom, você é neurocientista também, você não é agricultor, pô. Você não tem que saber essas coisas, necessariamente. Eu tenho, porque eu tenho empresa nessa área, né? Mas, enfim... Mas não é isso, é que, assim, eu sei que eu não posso, assim, falar coisas que não estão claramente... Eu não vou chutar nada, entendeu? Entendi. Então, assim, eu não tenho as taxas sobre quais são... como é essa distribuição de quem está queimando em larga escala, tá? Porque, como você falou, queimadas... A gente não pode confundir focos de incêndio, queimadas locais com... Isso aí, olha isso aí. Em 2020. Olha... Precisa dizer alguma coisa? A gente tá... Então, olha... Bom, mas o Brasil é muito maior do que todos os países também, então, né? sim, mas... olha... Depois tem que olhar as... Peraí, olha aqui, ó. Quer ler aí? A questão é esse aumento de 15%, tá? É isso que eu te falei. 15% da área devastada em relação ao ano anterior. Entendeu? Então, a área que era devastada aumentou em 15%. Totalizando 1,5 milhões de hectares. As preocupações geralmente estão nesse sentido. São relativas e não absolutas, entendeu? Mas isso não representa que, tipo, metade da Amazônia foi embora num ano, tá ligado? Não. É tipo, uma pequena parte da floresta foi embora, mas é uma pequena parte que é 15% maior do que as pequenas partes antigamente. Exato. Acontece o quê? Que é muito difícil o reflorestamento nativo, né? Quanto tempo demora para essa floresta voltar a ter a estrutura e, enfim, troca de gases eficiente que ela tinha antes? Isso demora bastante. Eu também não tenho os números, mas demora, entendeu? Resumo da ópera. Cara, assim, se a gente pensar do ponto de vista do mundo e mesmo das próximas gerações, de fato, não é bom que queime a Amazônia. Ponto final. Entendeu? Não é bom. Acho que todo mundo não é bom. concorda com isso. Custo-benefício de queimar a Amazônia é ruim. Custo-benefício, do ponto de vista econômico, para quem vive da agricultura, também não é bom. Então não é nada. Então não é isso, entendeu? Então quem estava olhando e falando, esse é o ponto, não é. É ruim. Mas mesmo assim queima. Então, ele pode buscar pra gente quem são os principais responsáveis pelas queimadas, tá? Eu não tenho os números, eu até sei mais ou menos, mas você vai ver que assim, não é quem tá na linha de frente assim da modernização da agricultura. Grandes empresas de agricultura do Brasil. Cara, essa é uma longa discussão também. Os titãs aquela longa discussão, tem que olhar. Mas, de fato, assim, eu diria assim, porque não necessariamente quem está na linha de frente é quem, né, do pensamento mais avançado são os grandes, tá? Mas, assim, não é. Definitivamente você tem toda uma... Isso eu falo com a maior segurança do mundo. Você tem muita gente hoje em dia buscando agricultura sustentável, inclusive em
de um ponto de vista super profissional, super, assim, buscando a coisa que é se tornar um titã, tá? Daria pra fazer um prédio com várias camadas e plantar nesse prédio? Aí você... Não, isso já é feito, né, agricultura indoors e tal. Isso existe muito nos Estados Unidos e na Europa. Aqui não faz tanto sentido, tá? Porque, basicamente, quando você verticaliza, o que você está entrando... A discussão não é mais de produtividade É de custo. do custo do metro quadrado, Aham. tá? Então, isso é muito para área urbana, para coisa assim, é outro papo. Entendi. Talvez no futuro, né, quando a gente não tiver mais espaço, seja a única solução, né? Isso daí, na verdade, tem muito sentido. Por exemplo, assim, imagina que você tem, por exemplo, flores, tá? Então, flores são muito delicadas. Imagina você tem uma forte demanda de, sabe, orquídeas, etc e tal. Fazer um prédio desses perto de São Paulo, num lugar onde o metro quadrado é caro, né? Construir e ter esses diferentes andares produtivos pode ser interessante, sim, em alguns anos, tá? Tudo depende do quanto... a tecnologia evoluir ao ponto de ser disso aí que ser rentável, barato, né? exatamente. Tá? Porque basicamente é o seguinte, pensa que se você está dentro de um ambiente fechado, você vai gastar muito com iluminação. Sim. E até é engraçado você dizer que a gente vê algumas coisas são bem complexas. Por exemplo, esse é um troço pouco ecológico porque ele gasta muita eletricidade. Pensa bem, qual que é o problema do Bitcoin para o mundo? O problema dele é ser pouco ecológico. O resto eu só vejo vantagem. É verdade. Né? Entendeu? É esse o Aí problema. gasta muita energia Muita deixa energia. caro as placas de vídeo, que é ruim para os gamers. É verdade. Muito bom. Olha, são 3 da tarde aqui, eu estou aqui na minha casa, na minha piscina, trabalhando apenas com o meu celular. E o principal, ganhando mais que a média salarial no Brasil. Eu criei um método simples e passo a passo que, se cumprindo, vai te dar uma vida muito melhor do que você tem agora. E tudo que você precisa fazer é clicar no botão para você saber mais e conhecer um método.